Universo em desencanto, imunização racional, a verdadeira origem da humanidade, energia racional. 787, volume do histórico do racional superior. Universo em desencanto. A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional. 787, volume do histórico, a complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão, o princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar na energia que é o mal puro, como bichos quadrúpedes ferozes, porque são feitos pela energia magnética, por isso é que são ferozes. Depois, como são filhos do eixo da Terra, vão se transformar esses materialistas com o garfão na mão para deixarem de serem materialistas. Os materialistas são os adoradores de seitas, doutrinas e religiões, e de todas essas filosofias. E já foi o tempo disso. Já foi o tempo dos filósofos, dos astrólogos, já foi o tempo, e há milhões de milênios, que já se passou essa fase. Em 1935, terminou a fase do pensamento, e com o pensamento, ninguém resolve mais nada. E não sentiram as mudanças dessas energias por viverem artificialmente. E quem vive artificialmente, vive contra a natureza. E não tiveram condições de sentir as mudanças dessas três energias. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria tanto desacerto na vida dos pensadores. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. O pensamento é inimigo do pensador. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Porque a natureza é de transformações. E muitos vulcões, e muitos terremotos, e muitos furacões, tudo isso por a natureza ter mudado de fase e mudou o seu comportamento. E está aí também essa infinidade de crimes, porque a natureza mudou de fase e mudou o seu comportamento agora. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, porque a natureza mudou de fase e mudou o seu comportamento. E o terrorismo, que está em todo lugar, os assaltos, os sequestros, tudo pela mudança de fase da natureza, mudando seu comportamento. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando toda a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade com o desenvolvimento do raciocínio. Quando todos estiverem com o raciocínio desenvolvido, estarão prontos para voltar ao seu verdadeiro estado natural. O natural de todos é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia, no mundo do verdadeiro Deus, com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios
que vem a natureza preparando a humanidade, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo. Depois que o raciocínio de todos estiverem desenvolvidos, estarão prontos para voltar ao seu verdadeiro estado natural, com o seu corpo de energia no mundo do verdadeiro Deus, com o seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio, onde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, mas para voltar para ele, tem que desenvolver o seu raciocínio. Depois do raciocínio desenvolvido, é que estarão prontos para voltar ao seu verdadeiro estado natural, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E cada povo criou a sua religião. Religiões materialistas, o Buda, o Maomé, o Jeová, o Alá. Cada povo criou a sua religião. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para que a cultura racional desenvolva o seu raciocínio. Depois do raciocínio desenvolvido, estão prontos para voltar ao seu verdadeiro estado natural, ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. A matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar como o animal irracional, com a energia pior que existe, que é o mal puro, que é a energia magnética, como quadrúpedes e bípedes. E depois, como são filhos do eixo da Terra, vão correr toda a hierarquia do baixo espiritismo, que é o astral térreo, porque são filhos do eixo da Terra, são verdadeiros Exus. Depois que correr toda essa hierarquia, está pronto para voltar ao seu verdadeiro estado natural, porque está com raciocínio desenvolvido pela cultura racional. E então estarão prontos para voltar ao seu verdadeiro estado natural, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza, no mundo do verdadeiro Deus. Mas antes, tem que passar por essas transformações todas, porque nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para que a cultura racional desenvolva o raciocínio. Depois que a cultura racional desenvolver o seu raciocínio, volta ao seu estado natural, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para deixarem de ser mortais. Preparando a humanidade para que, depois que o raciocínio de todos estiver desenvolvido, voltem ao seu verdadeiro estado natural, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio, que é a fase onde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Mas ainda assim mesmo, tem que desenvolver o seu raciocínio. Depois que o raciocínio estiver desenvolvido pela cultura racional, volta ao seu verdadeiro estado natural,
com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria tanto desacerto na vida dos pensadores. O pensamento é inimigo do pensador. Ele foi feito para lapidar o pensador, para dar uma chuva de pau nos pensadores. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Porque a natureza é de transformações. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, porque o pensamento é inimigo do pensador. A cultura racional é de paz, é de amor, é de fraternidade e de concórdia, todos concordando com todos. E o pensamento vivem todos em discórdia, todos discordando de todos, porque estamos no mundo do sem fim, porque o mundo está no fim. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade para voltar ao seu estado natural, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para que a cultura racional desenvolva o seu raciocínio. Depois que o raciocínio de todos estiver desenvolvido, volta ao seu verdadeiro estado natural, no mundo do verdadeiro Deus, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E aí está essa mortandade muito grande, porque o pensador perdeu o direito de viver. Por isso, se o pensador entrar em um avião para fazer uma viagem e sofrer um acidente, o pensamento não avisa, porque o pensamento é inimigo do pensador. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento foi feito pelas artes e muitos encontros de ônibus. O pensamento foi feito pelas artes. E muitos encontros de ônibus, e muitos encontros de trens, e morrendo milhares de pessoas. Vão fazer uma viagem, famílias inteiras e acabam morrendo todos em desastres. Todos em um desastre. Por isso, perderam o direito de viver. Uma briguinha à toa tem logo vontade de matar o outro, como tem se seguido constantemente. Porque todos querem matar e não querem ser mortos. E é por isso que estão aí esses assaltos à mão armada, com armas de alto calibre. Estão aí todos esses males, porque todos perderam o direito de viver, porque chegou o fim de serem assim. E já estão sonhando que estão voando pelo espaço, vão acabar sendo energia, transitando pelo espaço e voltando para o mundo racional. Quantas vezes sonham que estão voando pelo espaço e vão se transformar em energia para ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E aí está a vida. Tem solução definida e definitiva, com provas e comprovações. Aí estão as provas e as comprovações. E há milhões de milênios que vem a natureza, com pena de serem imortais, tentando desenvolver. E há milhões de milênios que vem a natureza, com pena de serem imortais, transitando de desenvolver a cultura racional, o raciocínio de todos, para que depois que o raciocínio estiver desenvolvido, esteja pronto para voltar ao seu verdadeiro estado natural,
que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso, todos têm que voltar para o mundo de sua raça, que é o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Porque onde está Deus, tudo é limpo, tudo é puro, limpo e perfeito. Não existem impurezas. E este conhecimento é do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias. Por isso, é um conhecimento sem contradição. Não há quem contradiga. Porque nesse conhecimento estão as verdades das verdades. Passarão a saber o porquê que são assim. Passarão a saber o porquê que assim são. E passarão a saber porquê que assim é. E agora está aí a cultura racional desenvolvendo o raciocínio de todos, para que depois do raciocínio desenvolvido pela cultura racional, voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E o verdadeiro Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios e uma energia superior a todas as energias. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, para voltar ao que era. O que era? Era um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Porque o mundo do verdadeiro Deus, o progresso é diferente, porque as energias são puras, limpas e perfeitas. As religiões e as seitas e as doutrinas foram feitas para lapidar a humanidade, para a lapidação da humanidade. Foi um conforto sentimental para a humanidade. E é por isso que foram feitas as seitas, doutrinas e as religiões para o conforto da humanidade, e a ciência filosófica e científica para a lapidação da humanidade. Foi um conforto sentimental para a humanidade. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, até chegarem ao ponto de serem desenvolvidos o raciocínio pela cultura racional. Depois do raciocínio pronto, vão voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Estamos na fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, onde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Mas, para voltar para ele, tem que desenvolver o raciocínio. Depois que o raciocínio estiver desenvolvido pela cultura racional, está pronto para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E esse conhecimento é do verdadeiro Deus, e por isso está aí, o porquê todos assim são, de onde vieram, para onde vão e de onde são. Irão para onde? Irão para o mundo racional, ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. A continuação dessas mensagens se encontra no 788, volume do Histórico.